Tudo bem, Augusto? Tudo bem. É um prazer estar com você aqui. Uhum. Vamos conversar. Vamos dividir essa entrevista em sessões. Tá. Aí vamos começar pelo seu início de carreira. Tá. Você citou algumas vezes já que os textos que seu irmão Flávio Nunes da Silva escrevia, que é promotor de justiça, Isso. surgiu assim como uma inspiração para você começar a escrever lá nos jornais de Taquaritinga. Mas fora os textos dele, teve mais alguma coisa? Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre. A minha mãe era professora primária, minha tia, que morava conosco, era professora primária também, eu fui aluno delas, comecei a ler muito cedo. O que todo mundo começa a ler no Brasil, né? O Monteiro Lobato, Vida dos Compositores, eu estudava piano e tal. Então, aos 9 anos, eu já lia o Estadão, diariamente, que era a minha família assinava. Então, garoto, moleque, né? Eu ficava já lendo jornal, já gostava. Quando eu tinha 14 anos, o meu irmão era colunista do nosso jornal, que era um semanário de Taquaritinga. E eu comecei a frequentar o jornal junto com meu irmão. Eu gostava não só de textos, como eu gostava do cheiro de tinta. Era uma impressão a frio, né? Eles pegavam, o gráfico pegava as letrinhas, letra por letra, e ia montando a página. E como era um jornal feito amadoristicamente, quase, eu comecei também a escrever colunas e comecei a escrever falecimento, nascimento. Então eu brinco sempre dizendo que todos os mortos, né, cujo falecimento eu relatei, tiveram grande acompanhamento, e todos os bebês que nasciam lá eram um robusto bebê. E essa era a palavra que tinha que usar. Aí eu fui me habituando a escrever tudo. Comecei naturalmente a me envolver mais com política naquela época, e houve um momento em que eu escrevia praticamente o jornal inteiro. E já me apaixonei pelo jornal. Meu irmão continuou, depois meu irmão foi para o Rio e eu continuei. Mas eu sempre quis, porque na época ainda as faculdades de jornalismo estavam engatinhando, você não tinha, e nem era necessário ainda o diploma. Então eu pretendia fazer direito e continuar escrevendo, e queria ser diplomado. Só que eu caí no Rio em 68, em janeiro de 68. As aulas começaram dia 4 de março de 68, no dia 29 foi morto Edson Luiz de Lima Souto no calabouço. Começaram as agitações estudantis, eu me envolvi imediatamente, fui eleito vice-presidente, terceiro vice-presidente do CACO Livre, que era o Centro Acadêmico da Nacional, isso em junho, e a partir daí, como eu passei a explicar para o meu pai, eu fiz não o Rio Branco, mas a Rio Branco, que era a avenida, porque as passeatas eram diárias. Eu imediatamente decidi que não seria diplomado, mas continuei querendo fazer jornalismo. Na primeira chance eu fiz. Que foi na volta, você prestou vestibular para a ECA da Eu USP. tive de sair do Rio em 69, porque o diretor da faculdade chamou todos os integrantes do centro acadêmico e disse: se vocês saírem eu dou a guia de transferência, se vocês ficarem eu expulso. Isso em 69. Então eu vim para São Paulo em 70 e não consegui. Só fui até o terceiro ano. No terceiro ano, eu consegui um emprego como revisor dos Diários de São Paulo. Uma amiga, Lia Ribeiro, me indicou, a jornalista Lia Ribeiro, minha velha amiga, que era amiga de faculdade. Aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava durante o dia, ainda tentava fazer a faculdade, e trabalhava de madrugada, das 11 da noite às 4 da manhã. Então ficou inviável, porque eu só dormia. Não dormia no trabalho, dormia nos ônibus, nas aulas. Tal. E fiquei 1 ano nos diários. Aí também não dava mais, não quis. Nessa época morreu um amigo meu e eu escrevi uma crônica, que foi publicada nesse nosso jornal de Taquaritinga, e um velho amigo jornalista chamado Darcy Gobassi, que trabalhava no Estadão, mostrou para a chefia de reportagem de Estadão, que resolveu fazer um teste comigo. Isso em 72. Eu fui fazer o teste e fui aprovado. Aí eu comecei a trabalhar como repórter no Estadão.
eu não me frustrei porque eu percebi imediatamente que tudo que eu estudava na faculdade não tinha nenhuma serventia. Eu não sabia nem o que era lauda, que era o papel que a gente usava nos jornais. Ninguém tinha me ensinado isso, eu não tinha feito nenhuma coisa útil na ECA, porque o jornal laboratório não circulou nos 3 anos em que eu estudei lá, 2 anos e meio, porque não tinha dinheiro para o gráfico. Aí eu percebi que era inútil. Certo, Augusto. Agora vamos falar dessa entrada no Estadão, a carreira como repórter. Eu no Estadão, eu entrei com uma geração muito boa, né? Naquela época trabalharam comigo o Paulo Marcum, o Sérgio Montanella, a Lia Ribeiro, a Adélia Borges, a Selma Santa Cruz. Era um bom time. E o chefe de reportagem com que mais tempo eu trabalhei foi o Eduardo Martins, que depois fez o manual do Estadão. Então, eu comecei a fazer muito reportagem de cidades, da área de cidades. E, em seguida, eu fui nomeado, praticamente, promovido aí a repórter para assuntos do continente, crises continentais. Aí foi um paraíso pelo seguinte, eu era solteiro, solto no mundo, e comecei a cobrir crises na América Latina, golpes de Estado. Então eu saía para ver um golpe de Estado na Argentina, de lá eu já ia para Bolívia, que tinha outra, às vezes eu saía para uma viagem de 3 dias e ficava um mês, né? Ou nem tanto, 20 dias. Mas eu fui simultaneamente me habituando a coberturas internacionais e a coberturas na cidade. O que chamou, eu fiquei no Estadão 1 ano e meio. Eu fui promovido depois também a subchefe de reportagem. Eu trabalhava de manhã acumulando sempre com o trabalho de repórter. Eu sempre gostei de trabalhar com equipe, por isso que eu acabei ocupando o cargo de chefia muito cedo. Eu sempre gostei de articular equipes, né? Tanto que no futebol eu jogo no meio de campo. Eu gosto de armar a jogada, essas coisas todas. E o que chamou a atenção da Veja, que me convidou em 73, no fim de 73, foram as reportagens publicadas na última página do Estadão, que era dedicada às cidades, matérias de página inteira. Havia uma vaga para repórter de cidades na Veja e eu fui convidado, então, para trabalhar com o Carmo Chagas, que era editor de geral. Isso foi em 73, eu ficaria na Veja até 86. A Veja é que me formou, né? Aqui que eu aprendi a escrever com mais elegância, escrever um texto mais literário. E aqui que eu aprendi técnicas de jornalismo, né? Eu fui chefiado pelo Zé Roberto Guzzo e pelo Hélio Gaspari, e fiz parte do que talvez tenha sido, do que certamente foi uma das melhores equipes de redação da história. Foi a que fez a Veja chegar a 1 milhão de exemplares. A Veja tinha muita mobilidade horizontal e vertical. Então, eu comecei como repórter, fui redator, subeditor, editor, redator-chefe e saí como redator-chefe. E ao mesmo tempo eu acumulei cidades com educação, depois passei a trabalhar em política. E quando eu fui redator-chefe, eu coordenei várias editorias em períodos diferentes, então me habituei a lidar com tudo. O jornal foi o que me preparou para cargo de chefia. Eu sempre procurei 2 coisas: não deixar de fazer reportagem fisicamente, embora tivesse de coordenar o trabalho dos outros, embora tivesse de reescrever matérias, mas eu nunca deixei de escrever e de fazer reportagens, até que eu saí em 86. A gente trabalha sob censura, né? Eu não tenho nenhuma saudade de censura, não me considero herói por ter trabalhado contra a censura e espero que nenhuma geração tenha de viver essa experiência que eu vivi pelo seguinte: quando você sabe que está sob censura, a tua primeira reação é participar da resistência corajosamente. Então, vou escrever e deixa que eles cortem. No terceiro texto que você escreve, sabendo que vão cortar,
você começa a achar que está fazendo um trabalho inútil. Porque já sabe o que vai ser cortado. Então não é autocensura, isso você se dispensa de perder tempo. Então você nem tenta mais. Fala a vontade de escrever, né, Augusto? Você nem tenta mais e no começo é bonito você publicar receita de bolo, textos malucos e tal. Depois você lamenta aquele espaço desperdiçado e o fato de você não conseguir contar o que se passa. É por isso que o jornalismo, os que trabalhavam na redação, tantos deles tinham uma militância política paralela. Era uma maneira de você resistir mais efetivamente à ditadura, que era o auge da ditadura militar. Essa situação começou a mudar em 75, quando o Geisel levantou a censura. Mas eu trabalhei sob censura há 2 anos. Eu não era tão afetado quando eu trabalhava na geral, mas quando eu passei a trabalhar na política, e eles cortavam a censura, ela é exasperante, também porque você tinha de mandar os textos para Brasília, o censor lia, devolvia, atrasa tudo, vinha cortado e tal, coisa bárbara. É por isso que eu sou tão contra qualquer tipo de censura, e é por isso que eu reajo asperamente quando eu ouço falar em controle social da imprensa. Isso aí é censura. Eu não quero ninguém censurando textos de ninguém, como eu não censuro. O governo usa até outro termo, né? O governo não aceita o termo, né, controle social. Fala em regulação da mídia eletrônica. O que regula qualquer tipo de mídia é o espectador, é o leitor, é o ouvinte, porque é esse pessoal que mata uma publicação ou um programa por falta de credibilidade. Você não precisa de mais ninguém. Até pelo seguinte, quem vai regular? Quem vai aplicar as normas? Jornalistas? Que vai chegar um sujeito e falar, não, a manchete não deve ser essa, é outra. Então é uma escolha. Deixa que os profissionais decidam. Na internet, você tem uma discussão que, para mim, é absolutamente idiota, que se nós, a revista Veja é de direita, admitamos que seja, e daí? Não existem jornais de direita em outros países, revistas. Quem quer lê, quem não quer não lê. Agora, eles reagem como se quisesse que isso não existisse. É a mesma coisa que eu querer impedir a existência de um jornal de extrema esquerda. Para mim, tanto faz. Ou de extrema direita. Tanto faz para mim. Eu acho que democracia é o convívio dos contrários. Eu sou absolutamente tolerante. E até nessa questão de ser tolerante, né, Augusto? Muitos se falam também, assim, em comentários na internet, o Augusto Nunes não aceita a opinião contrária. Só que às vezes a pessoa se esquece, quem faz essa crítica, que no tempo que você estava no Jornal do Brasil, você era colunista e o José Dirceu também era colunista. Claro! Você tinha um cargo de chefia, você poderia tirá-lo do jornal. É evidente. Eu também digo o seguinte, eu só censuro comentários que são feitos de insultos, são insultos. Eu jamais deixei de publicar um comentário com uma argumentação educada. Agora o sujeito já chega assim, canalha, tucano, está a serviço que você quer. Imagine, eu botei o José Serra outro dia como homem sem visão, sabe? Eu não botei o marqueteiro dele. Eu fui claramente contra a candidatura do Dilma Rousseff por um motivo muito simples, que é muito mais que um motivo político. É pela corrupção endêmica que foi estabelecida no Brasil. Isso é o que mais me incomoda. Eu não me sinto representado por partido nenhum e sou essencialmente um democrata. Todo mundo que discorda pode publicar. Eu gosto desse tipo de discussão. Agora, o cara quer que eu publique insultos a mim, ao meu pai, à minha mãe, ou bobagens absolutas. Os caras vêm e dizem, a filha do Serra roubou 95 milhões. Eu não vou publicar uma coisa dessas, como eu não publicaria uma coisa dessas sobre qualquer outra pessoa que não seja flor do orquidário.